Bom, pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de dinâmica. Nessa parte da aula, né, de cinemática de partículas, nós vamos dar início ao estudo da cinemática retilínea com movimento irregular, né? Por que movimento irregular? Vejam, nós falamos lá no início, né, que o movimento de uma partícula ele pode ser descrito quando regular por uma única função, né? Aí essa função pode ser uma função da aceleração como uma função do tempo, né? Sendo a aceleração variável, a aceleração constante ou a aceleração igual a zero, né? Podemos descrever o movimento dessa partícula na forma da velocidade como uma função do tempo, da posição como uma função do tempo, enfim, são várias formas de descrever o movimento retilíneo regular. A diferença é que no movimento retilíneo regular, apenas uma função, né, apenas uma função é necessária para descrever o movimento da partícula para qualquer instante de tempo t. Agora, se nós falarmos que esse movimento é irregular ou descontínuo, né, nesse caso será necessário mais de uma função. Então, quando eu tenho um movimento irregular, né, no caso do movimento irregular, para descrever esse movimento será necessário mais de uma, né, mais de uma função. 2, 3 funções, 4 funções que sejam. Isso depende da característica, logicamente, do movimento. Então, e aí, é mais conveniente, na grande maioria dos casos, descrever isso ou representar isso de uma forma gráfica, né? Como nós podemos ver aqui nesse exemplo, nós temos aqui a descrição do movimento Vs, né? Ou seja, esse movimento está sendo descrito na forma da velocidade como uma função da posição, né? Temos o gráfico Vs aqui. Então vejam que para o intervalo de 0, né, para esse intervalo aqui de 0 a 3 metros, esse movimento é descrito, né, a velocidade dessa partícula, ela é descrita por essa função aqui, né, V igual a 2S mais 4. A partir de S igual a 3, né, entre S igual a 3 e S igual a 6, a velocidade muda, né, e vale S mais 7. Então vejam que nós temos uma irregularidade no movimento, né? Esse movimento, nesse caso, foi descrito, né, esse movimento foi descrito por duas funções diferentes, né, que são válidas para intervalos diferentes. Então, nesse caso aqui, né, e como na maioria dos casos, é mais interessante nós representarmos esse movimento de uma forma gráfica para que fique mais claro a descrição desse movimento. E é isso que nós vamos trabalhar nessa aula aqui. Aí são várias situações, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho a velocidade como uma função da posição, mas conhecendo a velocidade como uma função da posição ou o gráfico da velocidade como uma função da posição, é possível descrever a aceleração como uma função da posição a partir desse gráfico de velocidade? A resposta é sim, pessoal, e é isso que nós vamos passar a trabalhar a partir de agora. Então, aqui, né, nós vamos mostrar que é possível, tendo um gráfico ST, ou seja, posição como uma função do tempo, descrever um gráfico da velocidade como uma função do tempo. E tendo o gráfico da velocidade como uma função do tempo, nós podemos estabelecer o gráfico, né, o comportamento da aceleração como uma função do tempo. Então, para essa primeira conversão aqui, do gráfico ST para o gráfico VT, nós temos a seguinte situação, né? Temos que estabelecer a seguinte relação aqui. Imagine aqui que eu tenho um movimento descrito em função com relação à função em relação ao tempo, né? Descrito por essas duas variáveis, S
né? Nesse caso aqui eu tenho S como um f de t. E aí eu quero estabelecer isso na forma de um gráfico v como uma função do tempo, né? Então eu conheço esse comportamento e quero descrever esse comportamento do movimento. Aí, pela definição, né? Pela definição nós falamos que a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. E é justamente isso que nós temos que fazer. Por quê? Porque se nós conhecemos aqui a posição S1 para um instante de tempo T1 e tomarmos a derivada nesse ponto, né? Se nós tomarmos a derivada dessa curva nesse ponto, lembrando que a derivada é a tangente aqui, é uma reta tangente a esse ponto equivale à velocidade no tempo T1. E aí, sucessivamente, se nós tomarmos uma derivada num tempo T2, né, a velocidade instantânea, essa derivada nesse tempo T2 equivale à velocidade instantânea no tempo T2. E aí, tomando vários pontos, nós podemos montar o gráfico VT, ou seja, f como uma função do tempo. Então, esse caso aqui é um caso bastante simples de se trabalhar. Por quê? Se eu conheço lá a posição, né? Vamos colocar aqui que a posição dessa partícula aqui seja 2t ao quadrado menos 2t ao quadrado mais 3t, né? Então, se eu conheço essa função da posição, a função da velocidade vai ser a derivada disso, né? Então, a função da velocidade vai ser menos 4t mais 3. Então, eu tenho aqui a função da posição e a função da velocidade obtida através da derivada da posição. E, nesse segundo caso, quando eu já tenho o gráfico VT e quero obter o gráfico AT, eu procedo da mesma forma. Por quê? Porque nós sabemos que a aceleração num dado ponto, a aceleração instantânea, é a derivada, né? É a derivada da velocidade naquele ponto. Não? Então, a aceleração é um dv dt. Ou seja, se nós tomarmos derivadas da função da velocidade para instantes diferentes de tempo, nós obtemos a aceleração nesses valores de tempo. E aí, né, tomando uma sucessão de pontos, nós podemos descrever a curva da aceleração dessa partícula. Tá? Então, esse é o caso mais simples, né? Eu começo lá descrevendo o movimento através de uma função S igual a f de t, tomo a derivada primeira dessa função, obtenho a função v como f de t, e tomo a derivada primeira da velocidade e obtenho a aceleração como um f de t. Logicamente que essa derivada, na grande maioria das vezes, ela vai ser descontínua, né? Porque eu vou ter, entre intervalos diferentes, funções diferentes, tá? Então, vamos aqui a um exemplo para praticarmos esse conceito aí, que nós acabamos de ver. Então, aqui, nesse exemplo 1.5, nós temos o seguinte enunciado. Uma bicicleta move-se ao longo de uma linha reta, de tal maneira que sua posição é descrita pelo gráfico mostrado. Construa os gráficos VT e AT para o intervalo de 0 a 30 segundos. Então, eu tenho aqui um gráfico posição como função do tempo, né? E aí, para o intervalo entre 0, né? Para o intervalo entre 0 e 10 segundos, a minha função da posição é essa, né? S igual a 0,3t ao quadrado. E para o intervalo entre 10 e 30, a minha função ela vale 6t menos 30, ok? E queremos descrever o gráfico VT e o gráfico
AT, ok? Então, nesse caso, vamos começar aqui descrevendo o nosso gráfico VT, né? Velocidade como uma função do tempo. É isso que nós queremos descrever aqui agora, a partir do gráfico ST. Para isso, vamos analisar esse gráfico ST em partes. Primeiro, vamos trabalhar com esse intervalo aqui, né? Primeiro, nós vamos trabalhar com esse intervalo entre 0 e 10. Então, para o intervalo 0 menor ou igual a t, né? Menor que 10 segundos, nós temos a seguinte situação. Nós podemos falar que V é ds dt, ou seja, é a derivada da função da posição. A função da posição é 0,3t ao quadrado, então a derivada disso aqui vai ser 0,6t, ok? Então, para esse intervalo entre 0 e 10 segundos, a função da velocidade é 0,6t, tá? E aí, o que nós podemos fazer? Nós podemos escrever aqui, né, porque eu vou precisar da velocidade para t igual a 0 e a velocidade para t igual a 10. Então, logicamente, a velocidade em t igual a 0 vai ser igual a 0, né? Porque é 0,6 vezes 0 que vai dar 0. Em contrapartida, a velocidade para t igual a 10 segundos vai ser 0,6 vezes 10, que é 6 metros por segundo. Então, eu já consigo construir o gráfico, né, o comportamento da velocidade entre t igual a 0 e t igual a 10, porque eu tenho esses dois pontos, eu conheço esses dois pontos aqui do gráfico de velocidade. Agora, eu preciso fazer a mesma coisa para o intervalo entre 10, né, menor que t, menor ou igual a 30 segundos. Ou seja, para esse segundo intervalo aqui, eu estou trabalhando agora nesse segundo intervalo aqui. Tá bom? E aí, eu tenho que V, né? V é igual a ds dt, que vai ser, no caso, a derivada dessa função S. A derivada dessa função é 6, é uma constante, né? Porque aqui vai dar 0, a derivada da constante é 0, e a derivada de 6t é 6. E aí, nós podemos escrever V para t igual a 10, né? V para t igual a 10, que é igual, no caso, o V para t, né? Deixa eu mudar aqui, que nesse caso vão ser iguais, já que é constante, né? Que a gente falou que é constante. Então, eu tenho, logicamente, que V para t igual a 10 segundos é igual o V de t... Coloquei errado de novo aqui. O V para t igual a 30 segundos. Isso é 6 metros por segundo. Assim, nós podemos construir o gráfico VT. O nosso gráfico VT, ele vai ficar da seguinte forma, né? Eu vou ter aqui o eixo de velocidade, tá? E o eixo do tempo, né? O eixo do tempo aqui. Isso aqui é a barreira dos 10 segundos. É a nossa barreira dos 10 segundos. E essa é a nossa barreira dos 30 segundos. Então, aqui eu vou ter t igual a 10
e t igual a 30. Então, nesse eixo aqui eu tenho tempo em segundos e nesse eixo aqui eu tenho a velocidade em metros por segundo, né? E aí, para esse intervalo entre 0 e 10, eu sei que v de t igual a 0 é 0. Então, é esse ponto aqui. E v para t igual a 10 é 6 metros por segundo. Então, aqui ó, eu tenho 6 metros por segundo. Como isso daqui, vejam que essa função é uma função do primeiro grau, né? A função que deu origem a esses dois pontos é uma função do primeiro grau, né? Com coeficiente de inclinação positivo, então isso daqui é uma reta assim, né? Esse é o gráfico para o intervalo entre 0 e 10. E o gráfico para o intervalo entre 10 e 30, vejam que é uma constante, né? Então isso aqui vai ser uma linha reta assim, ok? Vai ser uma linha reta assim. Então esse é o gráfico VT, obtido a partir do gráfico ST, né? Então, aplicando o conceito de derivada, eu pude obter o gráfico VT, né? E agora, o que nós vamos fazer? Vamos descrever o gráfico AT, né? Porque tendo o gráfico VT, eu posso obter o gráfico AT. Para isso, nós temos a seguinte situação, né? Então, nós queremos agora obter A como um f de t. Para isso, vamos pegar um intervalo entre 0 menor ou igual a t menor do que 10. Nesse caso, eu tenho que a aceleração é a derivada primeira da velocidade, né? Ou seja, a derivada primeira da velocidade, no caso que eu quero, é a derivada de 0,6t, que é a função da velocidade para esse intervalo. Então, a derivada de 0,6t é o próprio 0,6, né? Então, a aceleração aqui é a constante, 0,6 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a aceleração para t igual a 0 é igual à aceleração para t igual a 10 segundos, que é igual a 0,6 metros por segundo ao quadrado, é uma constante, né? Então, para esse intervalo, eu já tenho aqui a aceleração definida. Agora, para o intervalo 10 menor do que t, menor ou igual a 30 segundos, eu tenho que a aceleração é a derivada da velocidade para esse intervalo em relação ao tempo. Como nesse caso aqui, a minha função da velocidade é constante, a derivada disso é 0, né? Então, aqui eu vou ter a aceleração igual a 0. E aí, logicamente, a aceleração, né, para t igual a 10 segundos é igual à aceleração para t igual a 30 segundos, que é igual a 0. Assim, o gráfico fica definido, né? Porque aqui eu vou ter o eixo da aceleração e aqui o eixo do tempo, né? T em segundos e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, tenho a barreira aqui dos 10 segundos e a barreira aqui dos 30 segundos. E aí, construindo o nosso gráfico, entre t igual a 0 e t igual a 10, eu tenho 0,6. Eu tenho aqui uma constante, ó, 0,6. 0,6. E aí, para t igual a 10, entre t igual a 10 e t igual a 30, a minha aceleração é 0, né? Ou seja, o gráfico fica sobre o eixo do tempo aqui, sobre o eixo 0, né? Não tenho aceleração aqui. Ou seja, nesse caso aqui, paguei a mais aqui, nesse caso aqui, eu tenho
né, um movimento. Vejam que aqui eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Vejam que aqui eu tenho um movimento retilíneo uniforme e aqui eu tenho um movimento uniformemente acelerado, ou seja, aceleração constante, né? E aceleração igual a zero, né? Por isso que por isso que esse tipo de problema é chamado de movimento irregular, né? Porque as características do movimento elas mudam, né? No decorrer do tempo ou no decorrer da posição, enfim. Então, essa foi apenas uma das situações que nós podemos encontrar nos problemas relacionados a movimento irregular. Uma segunda situação típica também é quando nós temos o gráfico, né, o gráfico AT, né, a partir desse gráfico AT, devemos determinar o gráfico VT e a partir do gráfico VT queremos determinar o gráfico ST. Então vejam que agora a situação é inversa, né? Na situação anterior nós tínhamos o gráfico ST, definimos o VT e depois o AT. Agora nós queremos fazer o caminho inverso, né? Para isso, pessoal, o que nós devemos fazer? Vejam, se eu tenho aqui o gráfico AT, aceleração, né? Se eu tenho aqui a aceleração como uma função do tempo e quero obter a velocidade como uma função do tempo, eu posso fazer isso, né? Nós podemos fazer isso porque nós conhecemos que a aceleração é dv dt. E aí, se a gente multiplicar isso, essa equação diferencial cruzado aqui, eu vou ter que dv é igual a dt. Aplicando uma integral dos dois lados, né? E falando que para t igual a zero eu tenho v0 e para um instante de tempo t qualquer eu tenho uma velocidade v, esse lado da integral vai dar v menos v0, que é um ΔV, né? Que é a variação da velocidade. E esse lado da integral aqui é a integral de 0 a t de a dt. Vejam que isso daqui está me dizendo o seguinte, que a variação da velocidade é a área sob a curva da função AT, né? Então, se eu conheço a função AT e eu tomar a área sob essa curva para um determinado intervalo de tempo, essa área equivale, vejam, à variação da velocidade. Então, sabendo a variação da velocidade para esse instante de tempo, eu posso determinar uma parcela do meu gráfico VT. E aí, fazendo isso, essa integral para todo, né, vamos imaginar aqui, para todo o gráfico AT, eu obtenho a função VT por completo, tá? Então, aqui, vejam que para passar do gráfico VT para o AT, eu tomo uma derivada. E do AT para o VT, eu aplico uma integral, né? Porque eu preciso calcular a área sobre o gráfico AT. E aqui, da mesma forma, se eu tenho V como um F de T e quero obter S como um F de T, o que eu faço? Sabendo que V é ds dt, eu tenho que ds é igual a v dt. E aí, de novo, aplicando uma integral aqui e uma integral desse lado, falando que para t igual a zero, s é igual a s0, e para um instante de tempo t qualquer, eu tenho uma posição s, esse lado vai dar um ΔS, s menos s0, igual a integral de 0 a t de v dt. Ou seja, a variação da posição, né, de um tempo 1 até um tempo 2, tá, equivale à área sobre o gráfico VT. Então,
Da mesma forma, se eu tenho um gráfico VT e quero passar para um gráfico ST, eu aplico uma integral, porque eu preciso calcular essa área sobre o gráfico VT, tá? Então, vejam que aqui nós estamos fazendo o oposto do que nós fizemos na condição anterior. Então, vamos aqui a um exemplo para que isso fique mais claro, né? Nesse exemplo 1.6, temos o seguinte enunciado. O carro mostrado na figura parte do repouso e move-se ao longo de uma pista reta de tal maneira que ele acelera a 10 metros por segundo ao quadrado por 10 segundos e em seguida desacelera a 2 metros por segundo ao quadrado e aí traça os gráficos VT e ST, determine o tempo T' necessário para o carro parar, né, para parar o carro e qual a distância total percorrida nessa situação. Aí, pessoal, então temos aqui, né, uma aceleração positiva de 0 a 10, né, de 0 a 10 segundos, ele acelera a 10 metros por segundo, e depois de 10 segundos até um tempo T', há uma desaceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. E aí nós precisamos fazer o gráfico VT e ST e determinar qual esse instante de tempo T' para o carro parar, ou seja, para que a velocidade seja igual a zero. Para fazer isso, nós procedemos da mesma forma. Precisamos primeiro definir o gráfico, né? Definir o comportamento do gráfico VT, tá? V como uma função do tempo. E aí, trabalhamos também por intervalos, né? Então, para esse primeiro intervalo, 0 menor ou igual a t menor do que 10, eu tenho que a velocidade, né, a função da velocidade vamos começar aqui com a aceleração, né? Vamos começar aqui da equação principal primeiro, que a aceleração é um dv dt. Logo, dv é igual a dt, né? E aí vamos ter que fazer a integral aqui. Aqui, pessoal, nós precisamos estabelecer as condições, ó, eu vou colocar abreviado, as condições iniciais. Quais são essas condições iniciais? Vejam, aqui o problema ele não aponta, né, quais seriam essas condições iniciais para a velocidade. Aí nós podemos fazer o seguinte aqui, né, nós podemos falar que V igual a zero, ou seja, ele parte do repouso quando t igual a zero. Ou seja, parte do repouso quando t igual a zero. Aí essas condições iniciais elas vão aparecer aqui. Para t igual a zero, v igual a zero. Né? E para um instante de tempo t qualquer, eu quero obter a velocidade v. E aí essa integral, ela vai ficar, esse lado da integral vai ficar v menos zero, né? V menos zero igual a AT menos A vezes zero, né? Então isso aqui também vai dar zero, tá? Porque eu estou substituindo logo os limites. Então a minha função vai ser V igual a AT. Tá? No caso, A é 10, já vamos substituir aqui logo, né? Eu sei que A é 10, a aceleração é constante, então essa função aqui, V é igual a 10t. 10t metros por segundo. Então, para esse intervalo entre 0 e 10, eu tenho essa função de velocidade, 10t, 10 vezes o tempo. Ok? Então, eu já obtive aqui a velocidade para esse intervalo entre 0 e 10. E aí, nós podemos fazer aqui também o seguinte, ó. Na verdade, nós precisamos pegar a velocidade para t igual a 0, que obviamente é 0, né? Porque vai ser 10 vezes 0. E também precisamos pegar a velocidade para t igual a 10 segundos. A velocidade para t igual a 10 vai ser 10 vezes 10,
100 metros por segundo. E por que nós precisamos fazer isso? Porque isso esses dados vão servir como condições iniciais para esse outro intervalo aqui, né? Por quê? Porque a hora que nós formos analisar aqui o intervalo entre 10 menor que t, menor ou igual a t', nós temos, de novo, né, que a aceleração é um dv dt, e aí nós vamos obter a mesma coisa que a primeira parte, dv é igual a dt, né? E aqui, ó, vejam que eu vou precisar dessas condições iniciais, porque eu sei aqui o seguinte, olha, que para v, para t igual a 0, v igual a desculpem aí, para t igual a 0, a velocidade é 0, né? E para um instante de tempo t qualquer, eu quero saber a velocidade, não, desculpem que aqui eu tenho que começar para t igual a 0, né? Para t igual a 10, desculpe, esse intervalo começa de 10. Então, para t igual a 10 segundos, a velocidade, né? Estou fazendo uma análise equivocada aqui. Então, vamos aqui, ó. Para t igual a 10 segundos, a velocidade é 100 metros por segundo. Então, esses serão os meus limites inferiores aqui. E para um instante de tempo t qualquer, eu quero determinar a função da velocidade v, né? Então, essa integral aqui, ela vai ficar... Esse primeiro lado da integral vai ficar v menos 100, já substituindo os limites, e esse segundo lado vai ficar at menos a vezes 10. É isso? Menos a vezes 10. Então, isso aqui vai ficar v menos 100 igual a A, no caso aqui, A igual a menos 2, né? Menos 2 vezes t, menos A de novo, que é menos 2, vezes 10. Então, eu vou ter V menos 100 igual a menos 2t mais 20, né? Porque aqui eu vou ter um menos, com menos aqui, isso vai dar mais. Isso vai resultar que a função da velocidade aqui, eu vou ter que v é igual a menos 2t, 2t' no caso, né? Menos 2t' mais 120, né? Que esse 100 vai passar para lá positivo, somando tudo isso em metros por segundo. Essa é a função da velocidade para esse intervalo aqui, para esse intervalo entre 10 e um instante t' qualquer que eu quero definir, né? Na verdade, nós já podemos definir esse t' aqui, porque o problema ele pede o tempo t' necessário para parar o carro, ou seja, para que a velocidade seja 0. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, nós podemos obter aqui o seguinte, né, nós podemos escrever aqui o seguinte, ó, v, ou melhor, né, para v igual a 0, tá? Para v igual a 0, nós temos que 0 é igual a menos 2t' mais 120. Isso vai dar que t', né? É só eu passar dividindo ali, vai ser 60 segundos. Ou seja, esse é o tempo necessário para parar o carro,
né? Esse é o tempo necessário, 60 segundos, com essa aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, nós já pegamos aqui, ó, uma parte do problema e podemos também traçar o gráfico VT, né? Porque eu já tenho todos os dados necessários. Nesse caso, o nosso gráfico VT, ele vai ser o seguinte, né? Nosso gráfico VT vai ficar da seguinte forma. Eu tenho aqui o eixo da velocidade e o eixo do tempo, né? Vamos pegar aqui esse intervalo para t igual a 10 e para t igual a 60 aqui, né? Que só me interessa até esse intervalo aqui. Então aqui eu vou ter a velocidade em metros por segundo e aqui o tempo em segundo. E aí nós obtemos o seguinte aqui. Nós sabemos que para quando t for igual a zero, nós falamos que a velocidade é zero. Para quando t for igual a 10, a velocidade nós definimos que a velocidade aqui vale 100 metros por segundo, né? Tá aqui, ó, para t igual a 10, v vale 100. Então, ó, se a gente jogar aqui, eu vou ter... Por que isso é uma reta? Porque isso aqui é uma função do primeiro grau, né? Com coeficiente de inclinação positivo, tá? E aqui, ó, vejam que nesse outro intervalo, eu sei que para t igual a 60, a velocidade é zero. E aqui, ó, observem que a função de v, né, que nós obtemos aqui para v, ela também é uma função do primeiro grau com coeficiente de inclinação negativo, né? Então, por isso que eu tenho aqui uma reta descendente aqui, ok? Então, observem também outro ponto importante aqui, é o seguinte, que nessa primeira função, v igual a 10t, se eu jogar t igual a 10, eu obtenho 100. E nessa segunda função, se eu jogar t igual a 10, eu também tenho que obter 100. Então, vejam que menos 2 vezes 10 dá menos 20, mais 120, 100. Essas funções, elas têm que nos dar o mesmo valor para o mesmo instante de tempo t, tá? Então, esse é o gráfico velocidade como função do tempo, tá? Então, já obtemos aqui dois resultados que o problema... Então, agora nós precisamos definir o gráfico ST, que é a última parte aqui estabelecida pelo problema, que é a definição desse gráfico ST. Para isso, nós precisamos analisar novamente por intervalos. Então, para nós definirmos o gráfico S como um f de t, eu preciso de analisar um intervalo 0 menor ou igual a t menor do que 10 segundos, e aí nós sabemos que v é ds dt, né? Nós já temos a função v para esse intervalo, a função da velocidade para esse intervalo, que nós sabemos que é 10t, né? V aqui equivale a 10t, então nós temos aqui, vamos ter que ds é igual a v dt. E aí, vamos aplicar a integral e estabelecer as nossas condições iniciais, né? Como condições iniciais, nós temos o seguinte, que S igual a 0 para t igual a 0, né? Então, para t igual a 0, S é igual a 0. Ou seja, para um instante de tempo t igual a 0, a posição é 0, tá? E qual é a posição para um dado instante de tempo t aqui? Que no caso é 10, mas nós vamos obter na forma de uma equação. Isso aqui vai resultar no seguinte, né? Que esse lado da integral vai dar S, né? Esse lado da integral vai dar S menos 0. E esse outro lado da integral vai dar VT menos V
vezes zero. Isso daqui dá zero, então eu obtenho que S é igual a VT, só que V é 10T, né? Nós obtivemos isso lá na análise do gráfico VT. Então vai ser 10T vezes T de novo, tá ok? Aqui, pessoal, nós não podemos fazer isso que eu fiz, né? Eu pulei uma etapa aqui, ó. Por quê? Analisando aqui agora. Porque a hora que eu for integrar aqui, né, eu já vou ter que integrar como 10T, né? Então, isso aqui eu vou ter, na verdade, o seguinte. Esse lado vai ser S menos zero e esse outro lado aqui, ó, igual, esse outro lado aqui vai ser a integral de 10T, ó, né? Eu ia cometer um erro aqui, né? Porque se eu pegar aqui a integral de 10T, né, já substituindo o V, porque V é 10T, de 10T dt, variando de 0 a T, eu vou obter que S, né? Eu vou obter que S é igual a 10T ao quadrado sobre 2, né? Ou seja, S é igual a 5, né? Vou escrever aqui de novo, ó. S vai ser igual a 5T ao quadrado. Então, essa daqui é a função S para o intervalo entre 0 e 10 segundos, tá? Então, aí nós precisamos, para obter as condições iniciais para o intervalo seguinte, calcular S para T igual a 0, né? S para T igual a 0 é 0, porque se eu substituir 0 aqui, isso vai zerar, e calcular também o S para T igual a 10 segundos. Isso vai resultar em 5 vezes 10 ao quadrado, que vai dar 500 metros, né? Então, lembrando que esses dados aqui vão servir de condições iniciais para esse segundo intervalo, ou seja, 10 menor do que T, menor ou igual a 60 segundos. Aí, da mesma forma, eu tenho que V é igual a ds dt, né? Porque eu tenho a função V e quero obter a função S, aplico a integral, tá? ds igual a V dt, tá? E aqui, ó, eu tenho as condições iniciais, né? As nossas condições iniciais aqui são quais? São aquelas que nós definimos ali agora, ó. As condições iniciais aqui, eu tenho que S igual a 500 metros para T igual a 10 segundos. Se nós não colocarmos essas condições iniciais, as equações elas não serão iguais no mesmo ponto, né? Porque essa equação aqui, como nós falamos, e a equação que eu vou obter para esse intervalo, elas têm que ser iguais para t igual a 10. Então, por isso que eu tenho que ter essas condições iniciais, senão elas não se igualam, ok? Então, aqui nós vamos obter o seguinte, tá? Esse intervalo aqui, então, eu tenho que para t igual a 10... S é igual a 500, por que eu coloquei dv aqui, né? Aqui é ds, tá? Então, esse intervalo aqui, para t igual a 10, S é igual a 500, e para um instante de tempo t qualquer, eu quero obter um valor definido de S, né? Então, essa primeira integral aqui vai dar a integral de ds é o próprio S, né? Variando de 500 até S.
E esse lado aqui da integral, a integral de v dt é o, né? E aí eu tenho esse v, né? Esse v aqui, na verdade, foi obtido aqui, tá? Esse v é menos 2t mais 120. Então, a integral de menos 2t é menos 2t ao quadrado sobre 2 mais 120t, que é a integral de 120 dt, né? A integral de 120 dt é 120t, tá? É uma integral simples aí de polinômio. Aqui eu posso cortar, né? E essa integral ela vai variar de 500, ou desculpem, de 10 até um instante de tempo t qualquer. Então, nesse caso, eu obtenho desse lado da equação, eu obtenho S menos 500, né? S menos 500, igual. Aí já vamos substituir logo os limites, né? Substituindo o limite superior, eu vou ter o próprio menos 2t ao quadrado mais 120t. Então, esse aqui é o limite superior menos o limite inferior. O limite inferior, eu vou ter, vou substituir o t por 10, então eu vou ter menos 10 ao quadrado, né? Menos 10 ao quadrado, mais 120 vezes 10, ok? Mais 120 vezes 10. E aí, nesse caso, só estou conferindo esse valor aqui da integral se eu olhei o valor certo, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, eu obtenho o valor, a função de S, né? Então, manipulando isso aqui, né, verificando essa troca de sinais aqui, eu vou obter que S é igual a menos t ao quadrado, mais 120t menos 600. Menos 600. E essa é a função de S válida para esse intervalo entre 10 e 60 segundos. Então, eu obtive aqui as duas funções, né? Para esses intervalos diferentes. Tá ok? Então, obtido isso daí, eu posso obter o gráfico, né? Porque aqui eu consigo definir os dois pontos, porque eu tenho que S, né, para t igual a 10 segundos, vai ser o próprio 500, né? Tem que dar igual aí, né? Só vocês substituírem para confirmar. Vai ter que dar S igual a 500 metros. E S para t igual a 60 vai ser igual a menos 60 ao quadrado mais 120 vezes 60 menos 600. Isso daqui vai dar igual a 3.000 metros. Então, eu posso escrever o gráfico ST agora, né? Eu já tenho os pontos suficientes para descrever esse gráfico, tá? Então, aqui eu tenho T em segundos e aqui eu tenho S em metros, ok? Então, aqui eu vou ter o limite, né, dos 10 segundos e aqui o limite dos 60 segundos. Os 60 segundos. E aí, eu posso fazer a descrição desse movimento, porque eu sei que para t igual a 0, S é igual a 0. Né? S é igual a 0.
E para t igual a 10, S é igual a 500. E aí, como a nossa função aqui é uma função do segundo grau com coeficiente positivo, eu tenho uma concavidade, né, uma parábola com concavidade para cima aqui, ó, né, meu comportamento gráfico é uma parábola aqui com concavidade para cima, ok? É isso daqui, né? Já aqui, eu vou ter que para t igual né, esse valor aqui é 500 metros. E aqui eu vou ter 3.000, né? Esse valor aqui é 3.000 metros, 3 quilômetros, tá ok? Então, aqui, como eu tenho também uma função de segundo grau com coeficiente negativo, a nossa concavidade ela vai ser voltada para baixo. Então, o nosso gráfico vai ter esse comportamento aqui. Esse é o nosso gráfico ST. Então, vejam que nesse segundo exemplo, nós tivemos um pouquinho mais de trabalho, porque a integral, ela demanda as condições iniciais. Então, essas condições iniciais, elas sempre têm que ser verificadas, porque senão esse ponto da equação, que é o ponto onde as equações coincidem, ele não terá o mesmo resultado, se essas condições iniciais não forem aplicadas adequadamente. E aí, só para finalizar, né, lembrando que essas curvas aqui, né, elas são dadas por funções diferentes. Então, essa segunda curva, eu tenho que S, né, é igual a menos t ao quadrado mais 120t mais 600, tá? Essa curva aqui é descrita por essa equação. E essa primeira curva aqui é descrita pela equação S igual a 5t ao quadrado, tá? Então, encerramos esse segundo caso aqui, onde que nós viemos do gráfico AT para o gráfico ST. E um terceiro e último caso é quando nós temos o gráfico VS, né? Ou seja, a velocidade agora não como uma função do tempo, mas uma função da posição, e queremos escrever o gráfico aceleração como f de s e vice-versa, né? E aí nós executamos aqui o seguinte procedimento. Se eu tenho o gráfico A como um f de s e quero obter o gráfico V como uma função de s, eu sei, né, nós sabemos lá pelas equações diferenciais fundamentais que V, né, que a aceleração ela pode ser descrita como uma função de s, né, porque nós temos que A é igual a V dV ds. E aí nós podemos falar que V dV é igual a A ds. E aplicando uma integral dos dois lados, estabelecendo as condições iniciais, né, por exemplo, para S igual a 0, eu tenho uma velocidade V0, e para um valor de S qualquer eu tenho uma velocidade V, esse lado da integral vai dar V ao quadrado sobre 2, ou seja, vai dar 1/2 de V ao quadrado menos V0 ao quadrado, já substituindo os limites de integração, e esse lado fica a integral de 0 a S de A ds, ou seja, a variação da velocidade é a área sobre a curva AS, né? Então, se eu consigo calcular a área sobre a curva AS, aplicando uma integral ou calculando por meios trigonométricos, eu consigo calcular a variação da velocidade, V0 e V1. E aí, juntando esses pontos, eu consigo traçar a nossa curva VS. Né? Então, de novo, aqui nós abrimos mão do conceito de integral para passar da aceleração como um f de s para velocidade como um f de s. E o caminho oposto
logicamente usaremos a operação oposta, né? A derivada. Por quê? Porque se eu tenho V como um f de S e quero obter A como um f de S, nessa situação, a própria equação fundamental, A é igual a V dV ds, já resolve o problema. Por quê? Porque se eu tenho aqui tomar a derivada de um ponto dessa curva vs, esse ponto, né, essa derivada temporal nesse ponto, me dá a aceleração desse ponto. E aí, tomando derivadas sucessivas, eu consigo traçar a curva AS. Né? Então, lembrando que essa derivada aqui é a velocidade vezes a derivada da velocidade em relação a S. E aí, nós vamos para um exemplo envolvendo essa última situação aqui. E aí, nesse exemplo 1.7, nós temos o seguinte enunciado. O gráfico VS, descrevendo o movimento de uma motocicleta, é mostrado na figura. Construa o gráfico AS. É um exemplozinho bem simples aqui, bem sucinto. E aí, pessoal, nós temos aqui, né, que analisar sempre por intervalos. Nesse caso, como eu tenho dois intervalos, eu tenho um intervalo entre 0 e 60 metros, descrito por essa função, e o intervalo entre 60 e 120 por essa outra função. Tá? E aí nós vamos analisar isso por intervalos, né? Já que eu tenho o gráfico VS para o gráfico, e eu quero obter o gráfico AS, eu sei que A é a derivada de V, né? E se V é uma função de S, o A vai ter que ser uma derivada dessa função. Então, para o intervalo entre 0 menor ou igual a S, menor que 60 metros, tá? Eu vou obter o seguinte, que A é igual a V dV ds. Então vejam que a aceleração é, na verdade, a velocidade que é, né? Então vou pegar essa primeira parte aqui. Eu tenho a velocidade, ó, a velocidade para esse intervalo. A velocidade nesse intervalo é 2s mais, desculpem, 0,2s, né? 0,2s mais 3. Então, vou ter aqui 0,2s mais 3, vezes a derivada da velocidade, né? Que é essa notação aqui, tá? Isso quer dizer a derivada da velocidade em relação a S. Então, é a derivada dessa função. A derivada dessa função vai ser o próprio 0,2 vezes 0,2. Isso vai resultar numa aceleração, numa função da aceleração igual, né? A aceleração igual. Só vou distribuir isso aqui. 0,2s vezes 0,2 vai ser 0,04s. E aí, 3 vezes 0,2, 0,6, mais 0,6. Então, a aceleração aqui é 0,04s mais 0,6 metro por segundo ao quadrado. E aí eu obtenho o valor de A para 0 e para 60, né? Então, A para S igual a 0 vai ser igual a 0,6, né? Porque a hora que eu colocar S igual a 0 aqui vai zerar, vai sobrar o 0,6 metro por segundo ao quadrado. E A para S igual a 60 metros, eu vou ter, substituir 60 aqui e depois mais 0,6, isso vai resultar em 3 metros por segundo ao quadrado. Então, eu já tenho o gráfico AS para esse primeiro intervalo. Para o segundo intervalo, ou seja, 60 menor
do que S menor ou igual a 120, eu tenho que A é igual a V dV ds. E aí, eu tenho que A é igual a V, a velocidade aqui é 15, é uma constante, então vai ser 15 vezes a derivada dessa função, a derivada de 15 é zero. Então, 15 vezes zero, a aceleração aqui é igual a zero, né? Então, nesse caso, eu obtive aqui, eu tenho que, para esse segundo intervalo, eu tenho que a aceleração é igual a zero, ou seja, eu tenho um movimento retilíneo uniforme, tá? Então, eu posso construir já o gráfico aqui. Eu tenho o meu gráfico AS vai ficar da seguinte forma. Aqui eu vou ter S em metro e aqui eu vou ter a aceleração em metros por segundo ao quadrado, tá? Aqui eu vou ter a barreira dos 60 metros e aqui eu vou ter a barreira dos 120 metros, tá? Então, eu tenho aqui que para S igual a zero, a minha aceleração é 0,6 metros por segundo ao quadrado. Então, ele não parte do zero, ele vai partir daqui, de 0,6. E para S igual a 60, a minha aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui, ó, ele vem para 3. Ok? Como isso é uma função, né? Como essa função aqui é uma função do primeiro grau, com coeficiente de inclinação positivo, isso aqui é uma reta. Ok? Isso é uma reta. E aqui, nesse segundo intervalo, eu tenho uma aceleração constante igual a zero. Então, isso desce aqui e permanece zerado aqui, tá? Então, aqui eu tenho né, essa curva aqui é descrita por A igual a 0,04S mais 0,6. E aqui eu tenho uma aceleração igual a zero, ou seja, um movimento retilíneo uniforme, tá? Então, finalizamos aí essa aula de hoje sobre movimento retilíneo irregular, ok? Valendo-se sempre de representações gráficas para descrever esse tipo de movimento. Bons estudos aí para todos vocês.